Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Lucas Pessoa e eu vou começar aqui hoje com vocês um projeto aqui para esse canal do YouTube em que vou abordar informativos tanto do TST quanto do STF sobre matéria trabalhista e processual trabalhista. O objetivo aqui é abordar para esse canal aqui os principais julgados, na verdade, né? Eu tenho outros cursos que eu disponibilizo em que a gente tem um conteúdo maior, mas já que o YouTube trabalha com essa ideia de vídeos menores, né, mais objetivos aqui, eu vou selecionar simplesmente os mais relevantes aqui, informativos, e vamos abordar com vocês aqui de forma a que essas aulas sirvam de algumas formas diferentes. Eu acho que assim, estudo de informativo serve primeiro para você conhecer a jurisprudência realmente. Segundo, para você revisar. Às vezes, a gente estudando informativo, a gente lendo um julgado, a gente para pensar, poxa, mas eu não entendi muito bem isso. E aí você vai no seu material e eu vou tentar trazer isso para vocês também aqui, alguns conceitos, algumas matérias que são relevantes para a gente entender o julgado. E então a gente vai fazer esse estudo aqui de revisão meio que reverso aqui. A gente vê informativo e faz a revisão do tema. E terceiro, para ter uma compreensão do direito um pouco mais avançada. A gente não entender só a teoria, a gente entender a teoria e como é que isso se dá na prática, como é que isso acontece no dia a dia do Poder Judiciário Trabalhista. Eu acho que isso tudo contribui para que o aluno seja mais maduro na matéria, consiga fazer relações mais interessantes, consiga realmente ter um raciocínio jurídico mais adequado e afinado na matéria que a gente está estudando. Para começar aqui, a gente vai falar sobre o informativo do TST, número 250, tá, pessoal? E eu trouxe o primeiro julgado aqui, na verdade é um julgado do Tribunal Pleno, né? Deixa eu só confirmar aqui. É um julgado do Tribunal Pleno sobre terceirização, pessoal. Tema importantíssimo aqui para concurso de procuradoria. E esse julgado está aqui na aba aqui junto com a gente, mas eu vou até aqui ler o que a gente está falando para que, se você estiver lendo no celular, por exemplo, tiver com dificuldade de leitura, fique um pouquinho mais fácil. Mas ele fala o quê? Ele analisa aqui, na Justiça do Trabalho, algo que foi julgado no Supremo. Ele fala: o Tribunal Pleno, em sede de incidente de recurso repetitivo, analisando a questão acerca das características e consequências jurídicas do litisconsórcio passivo no processo em que se debate a ilicitude da terceirização de serviços em atividade fim, em virtude do efeito vinculante da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 324 e do recurso extraordinário com repercussão geral número 958.252. E aí ele começa. Mas vamos lá. Pessoal, o que a gente tem que ver aqui? A gente tem que entender de onde que vem esse julgado, né? Por quê? Porque a terceirização é uma relação triangular, né? Que a gente tem ali o tomador de serviços, o prestador de serviços e o trabalhador terceirizado. Por muito tempo, isso daqui, na iniciativa privada principalmente, não foi regulamentado. E aí tínhamos o TST, que através da súmula 331, ele meio que tratava do tema e regulamentava o tema da terceirização. E falava o que? A súmula 331, que é o objeto aqui desse julgado. Falava assim: olha, a terceirização é admitida, mas a gente não pode confundir a terceirização com uma intermediação de mão de obra. A gente não pode fraudar a terceirização, através de uma terceirização, algo que seria uma relação de emprego. Por isso que não pode ter pessoalidade, não pode ter uma subordinação direta com o teu tomador de serviços. Mas ele falava assim: mas a terceirização só é possível e legal em determinadas atividades. Algumas delas tinham previsão legal anterior mesmo à súmula 331, mas ele criou um critério novo, que era assim: olha, só pode terceirizar atividade meio, não pode terceirizar atividade fim. O que é uma atividade meio? É uma atividade que está relacionada não à finalidade, à atividade principal da sua empresa, aquilo que ela está desempenhando como o objetivo institucional dela. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui de engenharia e ela aqui constrói prédios e casas populares. A atividade fim é a atividade de engenharia, de construção, de contratação de prestadores de serviços e criação de projetos aqui de casas e venda de casas. Atividade meio é o quê? É algo que não está relacionado justamente com a questão de comercialização de casas e construção de casas, mas sim algo do dia a dia da empresa, alguma coisa operacional ali, por exemplo, um serviço de limpeza, um serviço de segurança para aqueles imóveis lá que estão abertos enquanto não tem ali um portão fechando, por exemplo. Isso daqui sempre foi utilizado como um exemplo de atividade meio, vigilância e limpeza, e que poderia ser terceirizado. Só que a reforma trabalhista ela mudou isso. A reforma trabalhista ela alterou
a lei de contratos temporários, que já tinha sido alterada por uma lei de terceirização, e ela deixou claro o seguinte: olha, pode terceirizar qualquer atividade, inclusive a atividade fim da sua empresa. Você pode ter uma empresa de design de produtos, e você pode contratar um cara que é designer para trabalhar para você, esse vai ser o seu empregado, mas você pode também contratar uma empresa prestadora de serviços que vai utilizar os designers dela para te enviar semanalmente projetos e desenvolver o que você está precisando, e você está contratando ali um serviço específico que ela que resolve, ela que remunera, embora ela esteja dentro da sua atividade. É um modelo de negócio, vai falar aí o STF. E aí o que aconteceu? A partir de então foi possível a atividade fim ser terceirizada, mas o Supremo foi além. O Supremo, nesses dois julgados, ele chegou e falou assim: olha, não é só a partir da reforma trabalhista que é possível essa terceirização de atividade fim. Na verdade, sempre foi possível. Na verdade, a súmula 331, quando ela falava que não era possível terceirizar a atividade fim, ela é inconstitucional. E o STF falou isso em dois julgados importantes, né? No tema 725, que foi mencionado aqui no julgado, em que a tese fixada foi que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Então aqui, assim, pode terceirizar qualquer atividade. Mas algo que a súmula 331 já falava, que é a questão da responsabilidade subsidiária da tomadora do serviço no caso de inadimplemento da empresa prestadora de serviços, que é a contratante ali do trabalhador, que é a empregadora ali, isso permanece. E de outro lado, o Supremo decidiu na DPF 324 do DF que é lícita toda e qualquer atividade terceirizada. Desculpa, vou reformular. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre contratante e a empresa contratada. A terceirização compete a contratante verificar. Na terceirização, compete ao contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da empresa terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei 8.212 de 93. Então, assim, foram dois julgados do Supremo que mudaram de forma enorme o assunto, falando que assim, olha, pode terceirizar qualquer atividade. E aqui é uma terceirização lícita, não vai formar o vínculo. Sendo uma terceirização lícita, continua sendo responsável subsidiariamente o tomador de serviço. E aí esse julgado do TST vai lidar com esse tema. E ele vai aprovar algumas teses considerando esse entendimento do Supremo que é vinculante. Tem que observar o TST, não tem como fugir. E a primeira coisa que ele vai fixar é: nos casos de lides decorrentes da alegação de fraude sobre fundamento de ilicitude da terceirização da atividade fim, o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. O que ele está falando assim? Olha, aqui quando a gente está vendo uma alegação de fraude, e já que tem uma alegação de fraude, seria então formado o vínculo empregatício entre o trabalhador e o tomador de serviço, já que ou alegadamente uma terceirização fraudulenta, mesmo assim, o vínculo entre tomador de serviços e prestador de serviços e eles com o empregado, desculpa, ele é suficiente para formar aqui um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Ambos têm que compor aqui o polo passivo da reclamação. E isso daqui é muito interessante. Por que é interessante? Porque poderia se cogitar o quê? Já que está o trabalhador perdendo vínculo trabalhista com a empresa tomadora de serviços, não precisa da empresa prestadora de serviços que está se dando bem, não vai ter que pagar nada, está no polo passivo da ação. E não é isso que o TST fala. Ele fala, não, tem que estar ambas no polo passivo da ação. E ele continua aqui no julgado. Necessário porque é manifesto interesse jurídico da empresa de terceirização em compor essas lides e defender os seus interesses e posições, entre os quais a validade dos contratos de prestação de serviços terceirizados e, por conseguinte, dos próprios contratos de trabalho celebrados. Unitário, pois o juiz terá que resolver a lide de maneira uniforme para ambas empresas, pois inscindíveis para efeito de análise de sua validade jurídica, os vínculos materiais constituídos entre os autores da relação triangular da terceirização,
A ideia é o quê? Não dá para você chegar e entrar com uma ação em face do prestador de serviços e outra em face do tomador de serviços. E aí, em uma, você verifica que houve uma fraude na terceirização, então a responsabilidade do prestador, do tomador de serviços, e outra você fala que não tem nada disso, eu não quero nem entrar em face do tomador, vou em face do empregador aqui, que é o prestador de serviço. Não, isso aqui tem que ser decidido junto, e ambos têm que compor o polo passivo, e vai ser uma decisão só que vai analisar todos os argumentos envolvidos ali a respeito da validade ou não dessa terceirização. Perfeito? Continuando, pessoal, nesse julgado. Item 2. A renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Vai estabelecer o TST o quê? Que cumpre apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia possui poderes para tanto e se o objeto envolve direitos disponíveis. Assim, é plenamente possível o pedido de homologação, ressaltando-se, porém, ao magistrado o exame da situação concreta quando necessário preservar por isonomia e segurança jurídica os efeitos das decisões vinculantes e obrigatórias proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, afastando-se manobras processuais lesivas ao postulado da boa-fé processual. E aí vai separar esse item 2 em dois itens. Primeiro item. Depois da homologação, a parte autora não poderá deduzir pretensão contra qualquer das empresas, prestadora contratada ou tomadora contratante, com suporte na ilicitude da terceirização da atividade fim. Quer dizer o quê? Se você desistiu do processo, você aqui postulou a sua... Na verdade, não é desistência, tá? Desculpa. Desistência aqui, a parte contrária teria que concordar, mas você poderia propor de novo a ação. Aqui é a renúncia da pretensão. A renúncia da proteção tem como efeito o quê? Você não poder pleitear isso novamente. Você aqui acabou a sua discussão. Você não pode alegar depois que teve algum tipo de fraude aqui, por isso há algum tipo de relação jurídica aqui de emprego que não havia anteriormente. Então você perdeu aqui realmente o direito. E 2. O ato homologatório do magistrado, uma vez praticado, acarreta numa extinção do processo, atingindo a relação jurídica e resolve o mérito da causa e produz coisa julgada material. Aqui há uma renúncia. Então, produz coisa julgada material. Atinge a relação jurídica que deu causa ao processo, somente é passível de desconstituição por ação rescisória ou ainda pela via da impugnação à execução ou dos embargos à execução, e acarretará a perda do interesse jurídico no exame do recurso pendente de julgamento. Perfeito? E próximo item, pessoal. TST vai falar assim, olha, aqui a gente teve uma superação abrupta do interesse, do entendimento do TST sobre o caso, em razão da decisão do STF. A empresa prestadora, que, apesar de figurar no polo passivo, não sofreu uma condenação, mas possui interesse em recorrer da decisão que conheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a tomadora de serviços, existe esse interesse. Não há que se falar que não há interesse aqui. Já que tem essa superação dos precedentes anteriores aqui, pessoal, é importante reconhecer que é possível que uma empresa prestadora de serviços que não está sendo responsabilizada tenha interesse em recorrer. Perfeito? E aí eu queria abordar com vocês alguns temas ainda relacionados ao julgado, tá, pessoal? Primeira coisa que eu queria mencionar com vocês sobre a importância da gente conhecer um pouquinho o tratamento da Justiça do Trabalho, do direito processual do trabalho, sobre os incidentes de demanda repetitiva na Justiça do Trabalho, que a gente muitas vezes se concentra só na parte do CPC, assim, só que a CLT tem um tratamento legal do assunto. A CLT vai falar lá no artigo 896, C, que quando você tiver uma multiplicidade de recursos de revista fundados em uma idêntica questão de direito, então você precisa de ter aqui uma tese jurídica aqui idêntica que está sendo tratada nesses recursos, e depois, considerando se essa tese aqui ela tem uma relevância e tem entendimentos divergentes entre os ministros da SDI ou as turmas do TST, quando você identifica essa situação e você identifica essa relevância, essa questão ela pode ser afetada a SDI por decisão de uma maioria simples dos seus membros, mediante requerimento de qualquer um dos ministros, para que ela seja objeto aqui de incidente de julgamento de recursos repetitivos. E isso tem várias consequências.
Primeira coisa que a gente tem que analisar, que está dentro da lei realmente no parágrafo 3º, é o fato de que o presidente do TST ele vai oficiar os presidentes dos TRTs para que imediatamente eles suspendam os processos em que você teve um recurso de revista interposto em caso idêntico. Você fala, não, a gente está resolvendo isso, segura aí. Vamos aguardar que a gente vai se definir aqui o tema de forma definitiva. Também temos o parágrafo 5º do artigo 896C, que trata de algo importante. Ele fala assim, o relator do TST pode determinar também a suspensão de recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado para julgamento no recurso repetitivo. Isso dentro do próprio TST. Suspender também os processos não só nos TRTs que estão vindo, mas dentro do TST sobre o tema. Uma vez que for publicado aqui uma decisão e fixada uma tese nesses recursos de revista repetitivo, o recurso de revista que está sobrestado, eles têm algumas opções sobre os recursos que estão sobrestados nos TRTs. Eles vão ter o segmento denegado, eles não vão poder ir para o TST se o acórdão que for recorrido coincidir com a decisão do TST agora sobre o tema. Por quê? Porque aqui o TST definiu de forma definitiva. Então, se o acórdão que foi recorrido através de recurso de revista está em concordância com ele, não pode mais vir para o TST. O tema já foi tratado. Não há mais que tratar aqui no TST. Já se você teve um acórdão que foi recorrido através de recurso de revista e ele diverge da orientação que foi dada pelo TST, ele vai ser novamente examinado pelo tribunal de origem. Então você não vai jogar isso para o TST chegar e reformar. Não, você fala, olha, a gente definiu aqui, a gente resolveu o tema e você está com um acórdão diferente. Então você volta para você julgar novamente o assunto. Porque talvez você consiga resolver antes de mandar para o TST. E é importante também perceber o parágrafo 16, que fala assim, olha, a decisão firmada em recurso de repetitivo não será aplicada aos casos em que demonstre uma situação de fato diferente. É aquela situação do distinguish. Olha, a gente tem que ver quando que é realmente para aplicar o precedente vinculante e quando é para realmente fazer uma distinção aqui. Falar, olha, não é, aqui é diferente. Então é possível você mostrar que o seu caso é diferente. E a gente só vai poder alterar que essa decisão que foi formada no julgamento de recurso repetitivo através de um procedimento específico. No caso do parágrafo 17, que vai falar que é possível alterar quando tiver uma situação econômica, social ou jurídica diferente daquela que motivou o julgamento do TST sobre o tema, e que nesse caso aqui você vai ter que respeitar a segurança jurídica dos julgados feitos sobre a égide do entendimento anterior do TST, podendo, nesse caso, o TST modular os efeitos da sua decisão. No nosso caso aqui, pessoal, o TST não modulou os efeitos, ele fez sem qualquer tipo de modulação dos efeitos aqui, ele aplicou o entendimento do TST, do STF sobre o tema. E é um julgado bastante interessante, do ponto de vista do julgado do TST mesmo, eu acho que é menos importante, digamos assim, sobre essas teses que foram aprovadas a respeito do litisconsórcio passivo, necessário e unitário, mas eu acho que é muito importante esse julgado aqui para a gente rever todo esse tema de terceirização, que era o principal objetivo que eu tinha aqui com esse julgado, trazer aqui para vocês. Próximo julgado também informativo 250. Aqui o TST trata na SDI 1 sobre um tema muito recorrente, que está inclusive surgindo muito nos informativos do TST, que é a dispensa discriminatória no caso de empregados portadores de câncer. A gente tem que sempre se lembrar que a Constituição, né, veda a dispensa discriminatória, o tratamento discriminatório, e isso daí tem vários efeitos, né, tanto no direito civil, no direito administrativo e no direito do trabalho não poderia ser diferente. O TST chegou, então, a uma súmula muito famosa, que é a súmula 443 do TST. Essa súmula, ela fala assim: presume-se que é discriminatória o ato de despedida de empregado, portador de vírus de HIV ou qualquer doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, assim, a discriminação é algo muito grave. Uma demissão que não tem fundamento, que não tem justa causa, e é só sem justa causa em razão de uma discriminação que está sendo efetuado, ela tem que ser invalidada e ela vai ser invalidada pelo Poder Judiciário Trabalhista e esse trabalhador vai ser reintegrado ao emprego. Só que é importante perceber aqui o quê?
que aqui a gente cria uma presunção. A súmula 443, ela cria uma presunção de que a demissão é discriminatória em algumas situações. Por quê? Porque, em regra, quando o trabalhador vai afirmar que ele foi demitido por preconceito, é ele que tem que provar de alguma forma que teve um ato preconceituoso. Ah, eu sou de determinada raça e etnia. E eu tenho aqui vários áudios do meu empregador falando que ele não trabalha com a pessoa da minha raça e etnia e por isso que ele está me demitindo. E ele alegou ali que foi por justa causa, por exemplo, ou simplesmente demitiu sem justa causa, mas eu quero ser reintegrado. E aí? Nesse caso, o ônus é do reclamante. É o ônus estático da prova estabelecido lá no artigo 818 da CLT. Só que o que a TST cria aqui, nessa súmula 443, é uma presunção contrária. Ele fala, olha, se o empregado ele tem HIV ou uma doença grave que suscite estigma ou preconceito, a gente tem que presumir que essa demissão aqui é discriminatória. E aí é o empregador que tem que, na sua defesa, através das provas, através de testemunhas, através de documentos, comprovar que, por exemplo, ele não está demitindo a pessoa porque ela é portadora do vírus de HIV, mas sim porque essa pessoa fez um ato absurdo no ambiente de trabalho. Ela assediou sexualmente outra pessoa. Ela roubou algum tipo de equipamento da empresa e vendeu porque ela estava numa situação de dificuldade econômica financeira ou porque ela queria roubar mesmo. Então, assim, dá para se desvincular desse ônus que foi atribuído aqui. Dá para você fazer prova aqui de que houve uma demissão e que não foi discriminatória. E aí o TST, nesse julgado, ele trata disso. Ele fala primeiro algo que é muito importante, que vem sendo pontuado em vários julgados do TST, inclusive de informativos, que o câncer ele é considerado, para fins da súmula 443 do TST, como uma doença que é grave e que está ligada a um estigma ou preconceito, por isso gera essa presunção de discriminação quando tem uma demissão dessa pessoa. Vai afirmar o TST nesse julgado. A neoplasia maligna, câncer, é doença grave comumente associada a estigma, o que possibilita a presunção de dispensa discriminatória do empregado acometido com a moléstia, em consonância com a súmula 443 do TST. E ele continua o julgado, agora analisando o caso concreto. Cabe ao empregador demonstrar de forma insofismável, de forma clara, que a demissão não foi motivada direta ou indiretamente pela enfermidade. No caso, vem o TST, a ré, a empregadora, utilizou-se de uma única avaliação de desempenho insuficiente para motivar a dispensa da autora. Então, assim, o empregador tentou no processo. Ele chegou e juntou uma motivação aqui e falou assim: olha, ela foi avaliada e foi insuficiente, por isso que eu demiti, não foi discriminação. Mas o TST viu esse julgado e falou assim: olha, uma única avaliação de desempenho insuficiente não caracteriza elemento hábito para afastar a presunção de discriminação. Principalmente porque essa avaliação foi realizada durante o tratamento, situação em que é previsível que a ocorrência de variações no desempenho de qualquer pessoa contribua para uma avaliação pior do que o normal. Então é esse que é o julgado, é a gente perceber os efeitos da discriminação, os efeitos, como que se distribui o ônus da prova originalmente no processo do trabalho, qual é a consequência e qual o conteúdo da súmula 443, que o câncer se enquadra na súmula 443 e o caso concreto aqui, o que foi analisado, que pode ser objeto de prova aí depois, que cobra uma jurisprudência parecida. Perfeito, pessoal? Próximo julgado, a gente já muda de informativo. Aqui é o informativo 251. Nesse informativo, pessoal, a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do empregador por acidente do trabalho. A gente tem que perceber, pessoal, que no caso de acidente do trabalho, a responsabilidade civil do empregador, em regra, ela é subjetiva. Precisa comprovar que houve ali culpa ou dolo do empregador para que seja, sim, responsabilizado ele por um dano decorrente de acidente do trabalho. A exceção é em alguns casos em que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou constitucional que seja atribuída responsabilidade objetiva, então não precisa nem de analisar culpa ou dolo, quando
esse empregado, nas suas atividades que ele desenvolve habitualmente, tiver uma exposição a um risco habitual. Aqui é uma situação especial. É que o risco do próprio trabalho que está desenvolvendo aqui gera uma responsabilidade objetiva do empregador por acidentes do trabalho. E aqui o TST começa a examinar nesse julgado, salientando a importância de observar o princípio da reparação integral do dano. Ele vai falar que assim, olha, eu tenho que observar o princípio da reparação integral do dano. O que é esse princípio? Ele fala assim, você tem que tentar trazer a vítima, depois de uma situação danosa a ela, a um estado mais próximo do anterior que ela tinha que for possível. Você tem que tentar remediar da melhor forma possível o evento danoso que foi causado por outra pessoa. E aí começa o TST, vamos ler o julgado aqui. Em atenção ao princípio da reparação integral, configura-se possível o deferimento de pedido atinente ao custeio de plano de saúde vitalício em favor do empregado vítima de acidente de trabalho que tenha acarretado a incapacidade permanente para o exercício do seu ofício ou profissão, quando ficar comprovada nos autos a necessidade de tratamento médico de forma prolongada. Então o TST fala, pode sim ser deferido que haja um custeio de forma vitalícia aqui de um plano de saúde para um trabalhador decorrente de um acidente do trabalho. Só que aqui você precisa de comprovar que tem um tratamento médico prolongado que é necessário e que precisa ser custeado por quem? Por quem causou o dano no caso, que é o empregador. E aqui é importante a gente tratar um pouquinho, pessoal, sobre como é que pode ser essa reparação, porque o TST cita 2 artigos do Código Civil. Às vezes a gente está estudando trabalho e a gente não dá atenção a esses artigos. São 2 artigos que falam o quê? Que no caso de lesão ou ofensa a outra pessoa, à saúde de outra pessoa, o ofensor, e aqui ele fala, e é aplicável ao direito do trabalho, a gente tem que lembrar que o direito do trabalho ele regula na CLT, depois da reforma trabalhista, o dano extrapatrimonial. Aqui a gente está falando do patrimonial aqui, tá? O ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença. Então aqui, se tiver algum tipo de despesa imediata de uma cirurgia, paga. Se tiver que pagar uma pensão porque a pessoa perdeu uma capacidade laborativa, tem que pagar também. Além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver havido. E aí no artigo 950, o Código Civil fala o quê? Se da ofensa resultar um defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização vai incluir uma pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que sofreu. Então, assim, a gente tem vários julgados que falam que pode ser acumulada uma indenização por dano moral, uma indenização por dano material em razão de um acidente do trabalho e também uma pensão, porque a pessoa que trabalhava como, sei lá, um jogador de futebol, ela perdeu a carreira dela e hoje em dia ela só consegue trabalhar como professor de educação física em escolas estaduais, por exemplo. Então, assim, tudo isso pode ser acumulado, tá, pessoal? Aqui dano material e também o extra patrimonial eu já vou acrescentar aqui. É possível, então, acumular esses danos, essas formas de indenização? Sim, é possível. E outra coisa interessante, pessoal, é perceber que assim, olha, quando a gente entra com um processo pedindo aqui uma indenização, muitas vezes a gente nem sabe qual foi o dano causado e nunca nem sabe por quanto vai perdurar esse dano aqui decorrente de um acidente do trabalho. Então é possível que esse empregado ajuize essa reclamação sem ter certeza do que ele vai ter como pedido no final, do que ele quer receber no final, porque ainda está ocorrendo esse dano de forma constante, sim, é possível. A jurisprudência do TST admite, sim, pedido genérico em casos de indenização por danos materiais e danos emergentes. E aqui é um caso clássico, pessoal, que a gente vai aplicar na hora da execução, na hora da liquidação especificamente, aquela liquidação por artigos, em que a gente tem que, no bojo da liquidação, avaliar várias coisas, vários danos, fazer perícia se for necessário para ver qual é o valor devido. E aí continua aqui o julgado, vamos voltar para o julgado. Trata-se de obrigação decorrente do dever legal de reparação do dano material sofrido em decorrência do trabalho desenvolvido em prol do empregador. Entretanto, no caso concreto, sequer foi especificado que seria o tratamento médico indispensável ao empregado e tampouco ficou demonstrada a necessidade de cuidados médicos permanentes, o que torna inviável a condenação pretendida. Então, assim, no caso, o TST fala, olha, pode sim ser dado a esse trabalhador um plano de saúde de forma vitalícia, mas só que precisa de comprovar que tem um tratamento médico
de forma continuada, que é necessário. E aqui, muito importante pontuar, tá? Última coisa que eu vou pontuar, tá? Poderia argumentar, por exemplo, inclusive até uma tese meio que fazendária assim, que, contra a fazenda, na verdade, né? Que esse trabalhador, ele não tem direito a um plano de saúde, já que no Brasil a gente tem o SUS. E aqui eu já falo para vocês, pessoal, esse não é o entendimento. Inclusive, constou desse julgado. A gente não pode esperar que um dano causado por um acidente do trabalho à saúde e o tratamento médico correspondente seja tratado no SUS. Por quê? Porque aqui, basicamente, você está tirando a responsabilidade do ofensor, de quem causou o dano do empregador, e transferindo essa responsabilidade para o poder público. Então aqui não é devido isso. Não pode ser utilizado como uma tese de defesa do empregador falar que não quer custear o tratamento porque o trabalhador pode acessar o SUS. Até porque a gente sabe como no Brasil é diferente o tratamento na rede particular e no SUS, em determinados casos principalmente. Então assim, pode pedir sim o tratamento na rede particular, dada pelo ofensor, e não se utilizar do SUS, isso daqui tem que ser custeado pelo ofensor. Mas uma coisa é falar que pode ser custeado pelo ofensor, mas outra coisa é não fazer prova de que o plano de saúde é necessário de forma vitalícia. E foi o caso concreto que chegou, o TST sobre o assunto, e eu acho que é interessante aqui para a gente justamente repassar toda essa questão de responsabilidade do empregador por acidente do trabalho e a questão do dano que é causado e do princípio da reparação integral, perfeito? Vamos para o próximo julgado, pessoal. Aqui é um julgado bem interessante, tá, pessoal? Um julgado da SDI 2, pessoal. Porque aqui se trata de um habeas corpus. O que vai falar aqui o TST, pessoal? A gente sempre fala na aula sobre habeas corpus, sobre competência da Justiça do Trabalho, está lendo lá o artigo 114 da Constituição, e fala que cabe habeas corpus na Justiça do Trabalho. Só que são poucos os casos que a gente fala assim que realmente é cabível. Eu mesmo nunca vi um habeas corpus na Justiça do Trabalho. Só que aqui o TST vai reafirmar essa existência de habeas corpus na Justiça do Trabalho, reafirmar a sua competência e falar sobre uma situação que sim dá direito a utilizar de habeas corpus na Justiça do Trabalho. Ele fala sobre greve e ele fala sobre o movimento grevista. A gente tem que lembrar que quando tem um movimento grevista, não é lícito que o movimento grevista impeça o trabalhador de adentrar no seu local de trabalho e faça o trabalho como regularmente faz porque ele não aderiu ao movimento grevista. Não pode isso ser forçado ao trabalhador. O trabalhador tem que optar se ele vai ou não aderir ao movimento grevista. Então não pode o movimento grevista, por exemplo, fechar todas as portas da empresa e não deixar ninguém entrar. Não pode. E aí que um dos grandes exemplos que a gente sempre teve de competência da Justiça do Trabalho para habeas corpus é a questão do movimento grevista que impede o trabalhador de entrar no estabelecimento para trabalhar, porque ele não aderiu ao movimento grevista. Então ele teria direito a entrar com habeas corpus e falar: olha, eu quero entrar, eu quero trabalhar, não posso ficar preso aqui dentro. Então, assim, não posso ficar preso se eu estou em greve e o empregador não quer deixar eu sair, nem posso ser impedido de entrar. Então, assim, isso aí está envolvido na competência da Justiça do Trabalho. E aí, pessoal, a SDI, no caso, vamos ler o julgado, concluiu que o cabimento do habeas corpus não se restringe aos atos praticados por autoridade ou agentes públicos, podendo também ser impetrado contra ato de particular. Na hipótese, o habeas corpus foi impetrado sobre a ligação de constrangimento ao direito de locomoção em decorrência de atos supostamente praticados por sindicato durante o exercício do direito de greve. Então, assim, mesmo sendo um ato do sindicato e não de uma autoridade, também cabe o habeas corpus e ele está relacionado com o direito de greve. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Eu vou ler com vocês aqui dois artigos. Não, primeiro eu vou continuar aqui essa parte do julgado desse slide. O inciso tal, do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do habeas corpus, diferentemente dos que tratam da mandado de segurança e habeas data, é silente quanto ao sujeito do ato coator e que a importância do direito à liberdade de ir e vir justifica não apenas a utilização da ação constitucional contra ato de particular, como também a sua legitimação ativa plena e a dispensa de capacidade postulatória. Habeas corpus sempre uma situação em que você não precisa de ter advogado. E aí, pessoal, a gente tem que perceber o seguinte: a utilização do habeas corpus, vai falar o TST, não implica no enfraquecimento do livre exercício do direito de greve,
Porque a gente não está discutindo aqui se a greve é ilegal ou não, se ela é abusiva ou não. A questão do habeas corpus é diferente. A gente vai ter um dissídio coletivo de greve que vai tratar sobre a abusividade ou não da greve. Mas aqui, nesse habeas corpus, a gente está tratando de uma situação específica de uma pessoa que teve o seu direito de ir e vir violado por um sindicato. Então aqui não precisa nem de, eu só vou poder dar julgar procedente o habeas corpus caso lá na ação do dissídio coletivo de greve seja julgada a greve abusiva. Não, não tem relação. Aqui são duas coisas diferentes. E aí que eu vou para o próximo ponto, que é muito interessante, a meu ver, que é quase que um resumão sobre o tema. A gente tem que perceber sobre a competência da Justiça do Trabalho, que ela é estabelecida de forma absoluta no artigo 114 da Constituição Federal, e o artigo 114 tem um inciso 2, né, que vai falar que a competência da Justiça do Trabalho abrange a competência para julgar ações que envolvam o exercício do direito de greve. E assim, aqui é bem amplo. Qualquer tipo de ação que envolva o exercício do direito de greve. O Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante falando, olha, aqui é qualquer tipo de ação, pode ser ação possessória, pode ser ação indenizatória, qualquer coisa, é competência da Justiça do Trabalho. E no inciso 4º do artigo 114, vai afirmar a Constituição Federal, que é a competência da Justiça do Trabalho, julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato constitucionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, já que a greve é a jurisdição da Justiça do Trabalho, o mandado de segurança relacionado a uma greve também é competência da Justiça do Trabalho. E aqui é um critério de competência absoluto. Ele pode ser reconhecido de ofício, em qualquer instância, em qualquer momento, dá direito à ação rescisória, caso não seja observado, ele realmente afeta a ordem pública. Por isso que é muito importante que ele seja solucionado. E eu vou além. Outra coisa importante tratada pelo julgado. No caso de um habeas corpus impetrado, contrato praticado por um particular, no caso o sindicato, a competência não é igual de um dissídio coletivo de greve que vai ser julgado direto no tribunal, no TRT quando abrange a área de um TRT ou no TST quando for maior do que a área de um TRT. Não, aqui vai ser julgado pela vara. Vamos ler o julgado aqui nesse ponto. Afastou-se, então, a alegação de incompetência dessa justiça especializada suscitada pelo sindicato, deixando consignado que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar o habeas corpus contratos vinculados ao exercício do direito de greve. Por fim, definiu-se que a competência funcional para apreciar e julgar o habeas corpus impetrado em contrato particular praticado por particular é da vara e não do TRT. E sendo um critério de competência absoluta que não foi observado, todos os atos anteriores eles têm que ser invalidados e o processo tem que ser voltado ali para a vara para que seja julgado novamente na Justiça do Trabalho. Não pode se admitir que eles sejam praticados na Justiça Comum. Perfeito, pessoal? Julgado bem interessante aí do informativo 251 do TST. E eu encerro por aqui a nossa conversa, pessoal. Acho que a gente conseguiu revisar bastante coisa, tratar de alguns julgados importantes. A gente não tratou de julgado turmário aqui, eu só selecionei alguns de cada um dos informativos. Espero contribuir com a aprovação e com a aprovação em concursos públicos e com a prática trabalhista de vocês aí, porque esses informativos servem para vários fins, né? Até lá, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.